Olá, pessoal. Então, bem-vindo novamente aqui ao curso de análise de algoritmos. Na aula de hoje, a gente vai fazer uma breve revisão de somatórios e logaritmos, tá? É, Na verdade, essa é uma aula que ela é uma aula de revisão, né? A gente supõe que vocês já tenham visto essa aula em algum outro curso, tipo algum curso de matemática discreta ou algum outro curso de matemática, talvez, tá? Então ela não faz necessariamente parte do curso de análise, mas a gente acha bom dar essa breve revisão para vocês aí, porque é uma coisa que a gente vai, né, são coisas que a gente vai usar bastante aqui no curso de análise, ok? Então, provavelmente essa é uma das aulas mais simples do curso, tá? É bem tranquila essa aula. Tá, então, a primeira coisa aqui que a gente precisa entender é como manipular, ou na verdade, como expressar os somatórios, né? Porque isso é, vai tornar aí as nossas manipulações algébricas mais fáceis. Tá? Então, para a gente aprender a manipular o somatório, a gente precisa primeiro colocar uma notação para o somatório. Então, assim, normalmente a gente está somando, sei lá, por exemplo, A1 com mais A2 mais A3. Isso aqui, se A1, A2, A3 seriam, sei lá, elementos, né? Ou números, assim, que a gente colocou nomes, né? A1, A2, A3, tá? E a gente conhece essa forma aqui, normalmente, de expressar uma soma, né? Só que isso tem um problema no momento em que você, em vez de ter 3, 4, 5, você tem diversos elementos para somar, tá? E aí que a gente vem com uma notação que eu já vou explicar aqui, tá? Então, antes da gente apresentar a notação, a primeira coisa aqui é que a gente tem algumas definiçõezinhas aqui que a gente vai usar no decorrer dessa aula. A primeira definição aqui é que f, sempre que a gente vê f, né? Como é que a gente traduz isso daqui que está escrito aqui na tela, né? Então, f é uma função, tá? Que recebe como parâmetro de entrada um elemento do conjunto A e devolve como saída um elemento do conjunto R, né, dos reais, tá? Os reais. Tá? Então, quem que é conjunto A? Conjunto A tanto faz, tá? Pode ser qualquer coisa. Pode ser um conjunto de números, pode ser um conjunto de letras, inclusive, né? Ou símbolos. Mas assim, a gente tem que, né, criar, na verdade, um mapeamento que a gente diz, né? Então, se você recebe um elemento, pode ser uma letra, um símbolo, e isso daqui é mapeado num número real, tá? Então, por exemplo, vamos usar aqui exemplos mais, assim, primeiro numéricos, né? Então, se o meu conjunto A fosse, vamos supor, 1, 2 e 3, tá? É, e a minha função poderia ser, vamos dizer assim, o, o A, uma função f, que recebe um parâmetro x, é, ela vai ser, por exemplo, ela vai pegar o elemento e elevar ao quadrado. Tá? Isso daqui é uma representação compacta de uma função, né? Mas a representação mais assim, vamos dizer, básica de uma função, ela é através de conjunto, né? Ela pega o conjunto A e mapeia no conjunto R, tá? E aí esses mapeamentos aqui, eles podem ser quaisquer, né? Não necessariamente igual a gente fez aqui, que é uma função compacta, tá? Por que compacta, né? Porque é simples, aqui você está pegando um parâmetro que é um número e elevando ao quadrado. Mas pode ser que esse padrão aqui não se repita, né? Pode ser que você pegue um número e você pega o número 1, por exemplo, eleva ao quadrado. Pode ser que você pegue o número 2 e diminui 1. Pode ser que você pegue o 3 e mapeia num número qualquer, tipo 17, tá? Então, uma outra forma de você representar funções, né? Então, a função f é você fazer esses mapeamentos aqui, tá? Só que na maioria dos casos a gente está interessado em funções compactas, tá? Mas nesse mapeamento aqui, só para deixar claro, eu poderia pegar qualquer coisa aqui, né? E mapear em números, por exemplo, símbolos, sei lá, triângulozinho, uma bolinha,
um quadradinho, né, e mapear em números, sei lá, 10, 20 e 100, tá? Então, a definição de função e mapeamento de função ela é uma coisa bem genérica. Talvez a gente não precise disso nesse curso, tá? Mas só para vocês entenderem que A aqui poderia ser qualquer coisa. A próxima coisa que a gente vai usar vai ser o conjunto X ali, tá? Então, X, pela nossa definição, é um subconjunto de A. Pode ser um subconjunto próprio, como um subconjunto próprio significa um subconjunto estritamente contido, né? Por exemplo, na verdade, o subconjunto próprio é o subconjunto que não é igual ao conjunto A. Mas o X também pode ser igual ao conjunto A, né? Então, por exemplo, o X poderia ser... sei lá, 1 e 2, tá? Ou poderia ser também o próprio 1, 2 e 3, né? Se eu colocasse aqui, tá? Então, isso é só para dar nome aqui às coisas que a gente vai ver. E depois, A e B são dois inteiros, tá? A gente vai usar o A e B já no próximo slide. Então, aí que vem a primeira notação aqui para representar somatório, né? Então, quando você vê esse símbolo aqui, tá? Isso daqui chama-se, do alfabeto grego, chama-se sigma, tá? Sigma maiúsculo. Então, quando você vê esse tipo de notação aqui, o que isso significa, tá? Então, tá aqui, ó, denota a soma dos valores de f de x para cada x pertencente ao conjunto x, tá? Então, vamos pegar um exemplo aqui, né? Então, se por acaso, vamos usar a mesma função f de x lá, que é x ao quadrado, tá? Se o meu conjunto x, ele está composto dos números 1, 2 e 3, tá? Então, somatório de f de x para x pertence a x, tá? Então, ele vai pegar cada um dos elementos e vai aplicar a função f de x, né? Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer? Ele vai pegar o elemento 1 aqui, né? E vai aplicar a função f de 1. Né? O que é f de 1? É 1 ao quadrado, tá? Então, vai ser 1 ao quadrado e aí mais, tá? Então, quando tem essa notação, significa que você está somando coisas. Você vai pegar o segundo elemento do conjunto x, 2, né? E vai aplicar a função f no 2. A função f ela eleva ao quadrado, então vai ser 2 ao quadrado, né? E, finalmente, o 3 aqui, né, que é o último elemento, ele vai pegar o 3 e elevar ao quadrado. Isso daqui vai dar, né? Na verdade, o resultado final aqui não importa, né? O que importa para a gente é como é que essa notação aqui se transforma nisso daqui, tá? Mas tudo bem, vamos fazer aqui. O resultado final vai dar 9 mais 4, que é 13, mais 1, né, que é 14, tá? Tá certo isso? 9 mais 4 dá 13, mais 1, 14. Tá, então, isso daqui, né, essa notação aqui, a notação sigma, para somatório, significa isso. Então, sempre que você vê isso, você vai ter que, né, traduzir aí no que isso significa, tá? Para quem não está acostumado, isso pode ser assim um pouquinho complicado aí no início, assim, né? Você bater o olho e lembrar o que significa, tá? Mas com o tempo ali, com o uso, você acaba se acostumando assim, você bate já o olho e na hora você já entende o que está acontecendo, tá? Bom, outra anotação que é bastante usada... antes disso, é assim, se o conjunto X for vazio, então a gente, por definição, aí, por suposição, a gente vai dizer que a soma vai dar zero, tá? Só uma convenção, né? E aí outra notação que é bastante usada também é essa daqui, ó. Tá? Eu acho que inclusive essa a gente vai usar mais do que a outra, mas as duas são bastante usadas. Então, se você vê esse daqui, ó, esse daqui é o somatório de
a gente lê assim, né? Somatório do I, que vai de A até B, tá? De F de I, ok? Então, isso significa o quê? Significa que aquele conjunto x aqui, ele é formado dos números que vão de A mais 1, A mais 2, etc., até B, tá? Então, é como se você aplicasse lá a função f, né? Primeiro no A, depois você soma com o f aplicado no A mais 1, f aplicado no A mais 2, até chegar no B, tá? Então, é isso daqui que acontece. Então, por exemplo, se eu tivesse assim, somatório de f de i, o i vai de, não sei, 3 até 5, tá? Vamos supor que o f é igual a gente estava fazendo antes lá. Ele pega o parâmetro e eleva ao quadrado. Tá? Então, isso daqui seria o quê? Seria 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, tá? Então, essa notação aqui também é bastante usada, tá? Bom, e aí aqui a gente tem assim alguns teoremas aqui, tá? Então assim, a rigor a gente deveria fazer uma demonstração desses teoremas, mas isso daqui não é o objetivo da disciplina, a gente só vai usar isso como se fosse verdade, tá? De qualquer forma, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês entenderem o que está acontecendo em cada um desses teoremas. Então, no primeiro teorema, é assim, te dou um conjunto X, tá? Te dou um valor C pertencente aos reais, é uma constante, né? Um valor fixo, tá? Então, ele está falando assim, ó, se você somar C para todos os elementos do conjunto X, isso daqui vai ser igual a C vezes o tamanho de X. Como assim? Bom, a gente falou que o que tem que estar aqui é uma função, né? Uma função, tá, em x. Mas essa função é a função constante. O que significa a função constante? Significa que você pega qualquer parâmetro x aqui e ele sempre vai te dar a mesma coisa, tá? C, tá? Então, se o teu conjunto x fosse 1, 2, 3, tá? Não tem importância. Você vai fazer o quê? F de 1 mais F de 2 mais F de 3. Só que cada um desses daqui dá C, né? Então, C mais C mais C, né? E isso daqui o que é? É 3 vezes, né? Ou, na verdade, vamos fazer assim, né? C vezes 3, né? C vezes 3. Né? Porque C vezes 3, você está somando 3 vezes aqui, e aí se você for ver, esse 3 aqui é exatamente o tamanho do conjunto X, né? Lembrando essa notação aqui, né? Notação dos dois pauzinhos aqui, tá? Tamanho do conjunto. Tá? Então, esse teorema ele diz isso. Se você está somando a mesma coisa diversas vezes, tá? Simplesmente você vai ter essa mesma coisa multiplicada por quantas vezes que você está somando. Né? O outro teorema, né, um pouquinho mais complexo, mas também não é nada muito complicado, se a gente entender aqui o que ele está falando. Então, assim, ó, aqui eu estou te dando duas funções, f e g, tá? Não é só a f que nem a gente estava trabalhando antes. E aqui um conjunto x aqui, tá? Então, vamos supor aqui que a função f ela é a função, novamente, tá? É o x ao quadrado. E a função g de x é a função linear, tá? Só vai fazer assim, tipo, x. Mas só para ficar um pouquinho mais interessante, vamos dizer que ela é a função 2x, tá? Só para não ficar uma coisa muito simples. Então, eu tenho duas funções, f e g, tá? Aqui eu dei um exemplo. E, então, ele fala assim, se você somar na soma das funções, tá? Isso daqui é igual a soma da primeira função separadamente da soma da segunda função. Né? Então, por exemplo, se você tivesse assim, x, vamos pegar aqui o x, vamos facilitar agora, vamos pegar o x igual a 2 e 3, tá? Só dois elementos aqui para facilitar nosso exemplo. E aí, assim, bom, do lado esquerdo aqui, o que eu tenho? Eu tenho a soma, tá? De x pertencente a 2, 3, tá? Quem que é f de x? F de x é x ao quadrado.
E quem que é g de x? G de x é 2x, tá? Isso daqui seria o quê? A gente sabe, vai ser 2 ao quadrado mais 2 vezes 2, ok? Mais, agora para o 3, né? 3 ao quadrado mais 2 vezes 3. Isso daqui vai me dar, vamos ver, 4 mais 4, isso daqui avalia em 8. 8 mais, aqui vai ser 9 mais 6, que dá 15. Tá? Então, isso daqui vai me dar 23. Né? Isso daqui é como se fosse assim, ó, eu olhando para o lado esquerdo. Né? Mas o lado direito, ele me diz o quê? Ele me diz que eu posso fazer as somas separadas. Então, vamos fazer a soma separada. Primeiro, a soma do x ao quadrado. Tá? De 2 e 3. Isso daqui vai dar o quê? Vai dar 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, né? Que é igual a... Então, vai ser 9 mais 4, que vai ser 13, ok? E a outra soma do g vai ser somatório do x pertencente a 2 e 3 de 2x, né? 2x, então vai ser 2 vezes 2, que é 4, mais 2 vezes 3, que é 6. Isso daqui dá 10. Né? E aí, na verdade, você vai ter que somar esse com esse, né? Que vai acabar dando 23, tá? E aqui, se você olhar, fica meio que óbvio, né? Porque na parte de cima aqui, você tinha essas coisas aqui aglomeradas aqui, né? Mas é como se você tirasse esses parênteses aqui, porque o parênteses para a soma, né? Ele não faz diferença. Tá? Então é como se você removesse e agrupasse de outra forma. Você agrupou primeiro o 2 ao quadrado com o 3 ao quadrado, que está aqui, né? E depois você agrupou o 2 vezes 2 com o 2 vezes 3, que está aqui. Ó. Tá? Só uma forma diferente de agrupar. Mas por que isso é legal? Porque você está somando, às vezes, uma coisa muito complexa, né? Você está somando aqui uma coisa muito complexa, aqui, e você percebe que é uma soma, né? E aí você pode quebrar em 2 somatórios, porque daí fica mais fácil, às vezes, você olhar só para um somatório e depois olhar só para o outro somatório. Então você quebra essa soma que é mais complexa.